Pessoal, boa noite. Quem fala é o pastor Fernandinho. É um privilégio em poder ministrar mais uma vez a palavra de Deus para vocês. Eu gostaria hoje de falar sobre o assunto a volta de Jesus, o fim dos tempos e o levantamento do anticristo. E lá em Mateus 24, Jesus nos dá, né, essa palavra, né, escrita pelo evangelista Mateus. Vai dizer o seguinte, Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com o rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Assim diz a palavra do Senhor. Então, Jesus voltará em glória, poder, todo o olho verá, não será secreto. Todas as pessoas vão ver a volta de Jesus quando ele vier para resgatar quem é dele. É isso que a Bíblia está nos prometendo, é isso que Jesus nos promete. Uma outra coisa que me chama muita atenção, que muitos povos do mundo inteiro vão se lamentar. Por quê? Porque já ouviram a pregação do Evangelho, o Evangelho já foi pregado no mundo inteiro, aí Jesus volta, certo? E ele volta e muitos vão se lamentar porque não creram no que foi falado para eles. Isso é uma coisa muito importante e é triste que nós vamos vendo com o passar do tempo os grupos, né, de pessoas que não creem em Cristo e não creem na palavra de Deus, como tem crescido, entende? Então vão se lamentar porque vão ver Jesus voltar e não vão poder reinar com ele, estar com ele na eternidade, entende? Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar com vocês no versículo 6 do capítulo 24, que diz assim: vocês ouvirão falar, né? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, gente, lá no capítulo 21 também, fala também das pestilências, das pestes, das pragas, entende? Então, você está vendo que são sinais um pouco antes de Jesus voltar. E claro que antes de Jesus voltar vai acontecer outras coisas, outros desdobramentos que eu vou estar falando aqui para você. Então você pode perceber que já está acontecendo os terremotos, como aconteceu no México, como tem acontecido durante todos esses anos, e agora esse ano de 2020, com muita intensidade, muitas coisas acontecendo no mundo inteiro. Gente passando fome, gente morrendo de peste, dessa praga do coronavírus, entende, gente? Então você pode perceber o que Jesus falou já vem acontecendo há muitos anos. E para poder, quem não crê, né, para poder você entender como que a palavra de Deus tem tanta veracidade, é tão real o que eu vou dizer aqui. Daniel capítulo 12, no versículo 4, vai dizer da ciência se multiplicar. Gente, quando fala da ciência se multiplicar, engloba a tecnologia, engloba a medicina e diversas outras coisas. Hoje, nós temos, por exemplo, o WhatsApp que não tínhamos anos atrás, há pouco tempo. Hoje nós temos robôs que fazem um serviço de pessoas humanas lá na China, lá no Japão, e limpam muito bem, entende? Hoje você vai falar no celular, talvez aí com uma empresa, como eu tentei falar outro dia, na Enel, o robô fala com você e te ajuda muito. Claro que não é uma coisa assim surpreendente ainda, mas funciona em muitos lugares ainda, muito melhor do que no Brasil. Mas te ajuda a você chegar onde você precisa, algumas vezes ou muitas vezes, entendeu? Sem precisar de falar com uma pessoa humana. E isso Daniel profetizou antes de Cristo, entende? Antes de Cristo vir como homem pela primeira vez, encarnado. Então, gente, para você ver que as coisas estão acontecendo, a Bíblia não pega mentira naquilo que ela diz, entende?
Então, eu gostaria de falar para você também que a igreja vai passar pela grande tribulação. Se você for do verso 21 ao verso 25, você pode perceber que só não vai ser com mais intensidade por causa dos eleitos, ou seja, por causa daqueles que seguem a Jesus e quiseram seguir e servir e caminhar com Ele. Vão passar pela grande tribulação. Se você for ver no verso 8 e no verso 9, vão nos entregar, sabe? E sermos condenados à morte. Você pode perceber aí no verso 8 e 9, se você for ler sua Bíblia. Por quê? Porque a única instituição que é contra o pecado, contra o aborto, contra a pedofilia, contra tanta desgraça que estão querendo colocar na nossa boca abaixo, enfiar para dentro da gente, entende? Dentro do nosso país, colocar o bandido como maioral e gente do bem lá dentro da cadeia, não está no gibi, gente. Isso está acontecendo e a igreja é contra essas coisas. Então, nesse tempo da grande tribulação vai acontecer isso com mais intensidade. Por quê? Porque a igreja vai estar aqui pregando o puro evangelho até a volta de Jesus, porque o próprio Jesus disse que também teria que ser pregado para o mundo inteiro para ele voltar. Mas olha só também o que o apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 8 e no versículo 9. Olha só o que ele vai dizer. Olha só. Não deixem que ninguém os engane de modo algum, que ninguém engane. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, ou seja, o anticristo, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até assentar-se no santuário de Deus e proclamando que Ele mesmo é Deus. E lá no versículo 8 e no versículo 9, olha só o que Paulo vai dizer. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas do engano, da injustiça, para poder o quê? Nos enganar. Então vai estar acontecendo uma grande apostasia, um pouco antes da volta de Jesus, de muitas pessoas vivendo no pecado, seguindo o anticristo, fazendo a vontade dele. Muitos pseudos cristãos que a gente acha que está dentro da nossa igreja, das nossas igrejas, que nós achamos que são de Jesus, nesse tempo vão negar a fé, porque aqueles que perseverarem, como diz a Bíblia, até o fim, Deus vai dar capacidade de até ali, no momento de morte, Deus vai dar condições das pessoas não negarem a Ele. É isso que Deus nos promete. Entende? Então você pode perceber que o anticristo fará maravilhas, milagres, para poder nos enganar, para as pessoas seguirem a Ele, gente. E isso, muitas pessoas já têm feito isso. Mas esse líder global, esse líder mundial, você pode perceber também no livro de Daniel, no Apocalipse, que eu vou ler para você agora, no capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipse, a partir do verso 1 até o verso 4, vai dizer assim, ó. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés, os de urso, e boca como a de leão. O dragão, a besta, o seu poder, o seu trono e grande autoridade, né? O dragão deu a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Melhorando aqui a leitura do texto. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Oi, gente, o pessoal, gente,
vai estar pensando nessa época, nesse líder mundial, aonde ele vai ser incorporado, certo? Pegando as ideias aqui do Antigo Testamento, né? Esse líder na atualidade, e pegando a ideia do que a Bíblia quer dizer também na Antiguidade, quando foi escrito, esse líder mundial, ele terá uma força de um poder político, ou seja, da época, parafraseando aqui o que eu quero dizer, impérios que dominavam o mundo, tipo a Babilônia, o Medo Persa, o Greco da Macedônia, o Império Romano. Então esse líder, ele vai ter esse poder político, os povos do mundo inteiro, entende? Os povos do mundo inteiro vão adorá-lo, menos as pessoas que vão estar aqui, que não vão adorar, que são as pessoas que seguem a Jesus. Essas não vão adorar ele, mas na grande maioria, muitas pessoas vão adorar esse homem, e esse homem vem com um poder da eficácia de Satanás. Esse homem vem para poder nos enganar, para poder te levar para o inferno. É para isso que o anticristo vai ser levantado, e Satanás usará ele para poder enganar muitos, infelizmente. E aí, gente, caminhando para o final, que vale a pena ressaltar no capítulo 19 de Apocalipse, e é muito interessante isso, né? A besta e o anticristo, né? E o falso profeta vão para o lago de fogo eternamente com a volta de Jesus. Jesus vai soprar e vai mandar todas as pessoas, todas essas citações que eu disse da besta, que é o anticristo, do falso profeta, do dragão, né? No lago de fogo e enxofre. E o que me alegra o coração, no capítulo 21 de Apocalipse, eu não vou ler o texto, mas vai dizer de um local onde Deus vai estar para enxugar a minha lágrima, a sua lágrima, e não haverá mais dificuldade. Terá paz, alegria, harmonia, que é a eternidade que Jesus tem preparado para você. Se você crer, você pode receber essa eternidade hoje. Jesus no seu coração e está preparado para o que vai acontecer. E que Deus nos abençoe.